Técnicas de análise de circuitos, ainda análise por inspeção. E nesse vídeo de agora nós vamos ver como resolver um circuito com fonte controlada, que é um caso diferente do que nós trabalhamos até agora. E o que é uma fonte controlada? Uma fonte controlada por tensão ou corrente é a fonte que depende da tensão ou corrente gerada em outra parte do circuito. Então, se nós olharmos aqui para o nosso circuito, nós vemos duas fontes controladas. Essa de tensão, que é controlada pela corrente I, gerada aqui no resistor R3, no ramo do resistor R3. Aqui é uma fonte de corrente controlada por uma tensão, essa é a tensão V, que é a queda de tensão em cima do resistor R1. Então, a fonte controlada, ela é uma fonte, que as tensões ou correntes serão geradas em outra parte do circuito e que nós vamos ter um valor indireto, porque varia de acordo com o valor dessas outras variáveis, que é a tensão e a corrente. Então, vamos lá. Como resolver esse circuito? Mas antes de respondermos essa questão, nós temos uma outra pergunta. O que nós vamos usar? Análise nodal ou análise de malhas? Bom, do jeito que eu faço, eu conto o número de nós e o número de malhas do circuito, comparo os dois e escolho aquele que tiver o menor número, mas sempre dou preferência para a análise de malhas, porque ela trabalha com os valores diretamente das resistências. Eu não preciso transformar a cada resistência em condutância elétrica, como eu faço na análise nodal. Então, eu não trabalho com fração, o que ajuda bastante no cálculo. Então, vamos lá. Quantos nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4 aqui embaixo e o nó de referência. Então, 4 mais referência. E malhas? 1, 2, 3. 3 malhas. Então, a nossa opção claramente vai ser pela análise de malhas. Então, lembrando que tanto na análise nodal quanto na análise de malhas, nós usamos um algoritmo. E se vocês não viram esse algoritmo, esse é o primeiro vídeo, por favor, voltem aos vídeos anteriores, na análise nodal, caso 1, ou análise de malhas, caso 1, 2. Lá vai ter o algoritmo, que é o mesmo que nós vamos seguir hoje, com uma certa modificação, porque nós não temos os valores diretos dessas fontes aqui. Então, outra coisa, nós usamos sempre a lei de Ohm, que é tensão igual resistência vezes corrente, e na análise de malhas, que é a escolhida nossa para resolver esse circuito, o que nós procuramos saber? O que nós não temos é o valor das correntes. Isso é o que nós procuramos. As resistências nós tiramos direto do circuito e as fontes, elas nos são dadas direto ou indiretamente. Diretamente, que é o caso dessas 50 volts aqui, e indiretamente das fontes controladas aqui que nós já comentamos. Então, análise de malhas está aqui, eu coloquei aqui para nós não esquecermos qual que é o método que nós estamos usando. E vamos lá. O nosso primeiro passo é definir as correntes de malhas e o sentido delas. Então, vamos lá. Essa é a nossa malha A, vamos chamar ela de A, essa é a corrente nela, sentido horário. Malha B, corrente, sentido horário. Malha C, corrente, sentido horário. Então, todas elas com o mesmo sentido. Qual que é o próximo passo? Então, agora se fôssemos seguir o nosso algoritmo sem modificação, nós iríamos montar a matriz da resistência, corrente e das fontes. Mas, antes de mais nada, vamos reorganizar aqui esses valores que nos são dados indiretamente das nossas fontes controladas. Então, vamos lá. O que nós sabemos? Vamos começar por esse aqui. Essa fonte controlada aqui, vamos chamar ela de Ix. O nosso Ix, o valor dela aqui, é 1,7 vezes V. E o que é o nosso V? Vamos lá, 1,7. O que é o nosso V? Vamos abrir parênteses aqui. Se olharmos para o nosso V, ele nada mais é que aqui a queda de tensão em cima do resistor R1. O V vai ser, então, 2 ohms, vezes a minha corrente IA.
da malha A, que é ela que está passando por cima desse, né, desse resistor aqui. Então, esse é o meu V. Deixa eu organizar isso melhor. 1,7 vezes... Deixa eu resolver essa multiplicação aqui já. Então, é 3,4. Vamos apagar aqui. 3,4. 3,4 e A. Bom, já organizei alguma coisa que eu vou usar futuramente aqui nas minhas matrizes, que é a corrente da malha A. É isso que eu estou procurando saber. Então, eu não vou ter mais uma variável que é o Ix, não. Eu vou ter, Ix para mim é 3,4 e A. Qual que é a outra fonte controlada? A outra fonte controlada é, vamos chamar ela de Vx. Vx, essa daqui, ó. Vx, que é a fonte de tensão. 9 vezes I, né? E o que é o nosso I? Nosso I aqui, se a gente olhar nesse resistor. Bom, o nosso I é esse valor aqui em cima, que é nada mais é que a corrente B. Então, a nossa corrente de malha B. Então, 9 vezes IB. Então, tá. Nós temos continuamos tendo no circuito as únicas 3 variáveis, que é as correntes que nós não sabemos. Então, vamos lá. Vamos montar as nossas matrizes. Então, análise de malhas, a primeira matriz é a matriz das resistências. E nós temos 3 malhas. 1, 2, 3, que é A, B e C. A, B e C. Qual que é a segunda matriz? A segunda matriz é a matriz das correntes de malha. Então, é a corrente A na malha A, a corrente B na malha B e a corrente C na malha C. E qual que é a nossa última matriz aqui? Aqui está multiplicando. É a matriz das nossas fontes. Deixa eu deixar ela em aberto por enquanto. Então, vamos lá. Na malha A, o que nós temos? Quais as resistências que nós temos na malha A quando olhamos só para ela? Nós temos esse 2 aqui, né? A R1 e R2. O R1 vale 2, o R2 vale 4. Então, deixa eu trocar a cor aqui. Então, é 2 mais 4 quando olhamos do A para ele mesmo. E entre a malha A e a B, o que nós temos? Nós temos o resistor R2 que vale menos 4. Não é que ele vale 4. O R2 vale 4. O sinal negativo é só para a gente lembrar que está entre malhas. E entre a malha A e a C? Nada. Não temos nada em comum entre essas duas malhas. Agora vamos para a malha B. Né? Essa é a nossa referência agora. B e A, o que tem entre as duas? Mais uma vez, o resistor R2, que vale 4, e eu coloco o sinal negativo porque está entre malhas. E quando eu olho só para a malha B, o que eu tenho nela? Eu tenho o R2, o R3 e o R4. O R2 vale 4, o R3 vale 5 e o R4 vale 20. Então, eu somo todos esses valores. E entre a malha B e C, o que eu tenho entre as duas? Eu tenho o resistor R4, que vale 20, e eu coloco o sinal negativo porque está entre malhas. Então, a próxima malha que nós vamos analisar é a malha C. E na malha C, se nós olharmos para ela, nós já vemos que nós temos o valor da corrente da malha C. O valor da corrente na malha C, que nós chamamos de IC, nada mais é que IX, o nosso valor da fonte controlada aqui de corrente, mas com um diferencial negativo, porque elas estão em sentidos opostos. E o que é o nosso IX? O nosso IX nada mais é que nós já definimos como 3,4 IA. Pronto, nós já fizemos aqui. Então, se vocês voltarem nos nossos vídeos anteriores, o caso 2, da análise de malhas caso 2, ele vai fazer referência a esse tipo de caso, que é quando você tem uma fonte, seja ela controlada ou não, que já é o valor da sua corrente de malha. Então, como que a gente coloca isso na nossa tabela aqui, na nossa matriz? O que nós fazemos aqui? Quando nós comparamos a malha com a malha, nós vamos colocar 0. C e B, 0. E quando for ela com ela mesma, quando estiver fazendo referência somente àquela malha,
eu coloco 1. E aqui eu coloco o valor, né? Na minha matriz de fontes, eu coloco o valor da minha fonte de corrente. E no caso aqui, né, o meu IC vai valer menos 3,4 IA. Tudo legal. Bom, agora e vamos olhar nas outras malhas. Nós vamos ver se elas têm algum tipo de fonte de corrente ou de tensão. Então, nós olhamos para a malha B e vemos que ela tem uma fonte de tensão aqui na malha B, que nós já também, né, definimos, reorganizamos aqui. E lembrando, quando você tem fonte de tensão, você pode voltar lá no caso 1, da análise de malhas caso 1, você vai seguir o sentido dessa corrente de malha B aqui. Então, tá indo, sentido horário, ela passou pelo resistor R4, aí ela chega na fonte de tensão. E o primeiro sinal é o sinal negativo. Então, a fonte de tensão relacionada aqui seria menos Vx, que está aqui definido o valor. Só que quando eu coloco na matriz, eu troco o sinal da fonte de tensão. Eu só faço isso para a fonte de tensão. Então, em vez de menos Vx, seria Vx. E quanto que é Vx? Vx é 9IB. Então, eu vou colocar 9IB aqui. Agora, vamos lá para a nossa malha A. A nossa malha A ela tem duas fontes, uma controlada e outra não. Então, vamos lá, vamos seguindo. Passou pelo R1, a corrente de malha A. Está descendo, passa pelo R2. Qual que é o primeiro sinal que encontra? Mais. Então, é positivo para Vx. E depois, nessa fonte de 50 volts, qual que é o primeiro sinal? Sinal negativo. Menos 50 volts. Aqui eu troco o sinal dos dois. Então, é Vx, que nada mais é. Deixa eu colocar aqui o valor correto. Vamos lá. Aqui, Vx é 9IB. Eu vou colocar ele negativo, porque lá eu vi que eu consegui esse valor como sendo positivo, menos 9IB. Mas eu somo, né, os valores aqui. Quanto que é? Aqui eu encontrei como o primeiro sinal negativo, mas na minha matriz eu vou colocar positivo, porque é fonte de tensão, mais 50 volts. Bom, montei as matrizes, mas agora eu tenho que reorganizá-las. Por quê? Porque eu não posso ter nessa última matriz aqui nenhuma variável, eu tenho que ter só constantes. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar todas essas variáveis aqui desse lado para o lado das matrizes dessas outras matrizes aqui. Como que eu vou fazer isso? Para isso você vai ter que saber multiplicação de matrizes, onde a gente multiplica a linha da primeira matriz com a coluna da segunda. E isso vai ser igual ao resultado que nós temos aqui na primeira ou na segunda ou na terceira célula.